Estimados alunos, nós vamos debater hoje, nesta aula, uma exposição sobre um pensador antigo chamado Sócrates. E eu vou me basear essa exposição em algumas obras de Platão, porque é do conhecimento de todos de que Sócrates ele não escreveu nenhum livro. Tudo o que sabemos de Sócrates é atribuído aos seus discípulos, por intermédio principalmente de Platão, que por Xenofonte, que eram seus discípulos, seus amigos, e inclusive por um inimigo, mais conhecido por Aristófanes e suas peças. Esse Aristófanes era um comediante que fazia sátiras, fazia em suas peças, ridicularizava a Sócrates. Como nós sabemos, então Sócrates ele não tem nenhuma obra de sua autoria. A partir de Platão é que nós conhecemos Sócrates especificamente. Eu vou me basear aqui para expor para vocês, apresentar na verdade para vocês algumas ideias de Sócrates através de Platão, principalmente a obra Apologia de Sócrates, a República, que também menciona os seus diálogos, em seus diálogos Platão menciona Sócrates, Criton, que é uma obra também, um diálogo, pela qual o amigo de Sócrates visita no cárcere, e também Fédon, que trata mais especificamente da questão da morte, ou narra os momentos finais e a questão da imortalidade da alma, né? E são contados, na verdade, por Platão. Na verdade, sempre rola uma dúvida: será que Sócrates existiu como pessoa? Sim ou não? Ou seria Sócrates uma criação de Platão, do seu imaginário? Ou uma outra pergunta: Sócrates não seria uma síntese de alguma escola filosófica? Bom, o correto é que, historicamente, nós vamos considerar que Sócrates existiu, e a pergunta que fica de toda a síntese da escola filosófica socrática é essa pergunta. A sua preocupação era: qual é a verdadeira essência do ser humano? Vamos ver durante a aula que a preocupação daqueles pensadores, dos filósofos que antecederam Sócrates, a preocupação era mais de cunho cosmológica, por isso que são chamados de filósofos da natureza, ou também conhecidos como pré-socráticos. A preocupação dos pré-socráticos, a gente vai perceber que são preocupações mais com a origem do mundo, e cada um deles vai se deter em alguns elementos da natureza para explicar racionalmente a origem do cosmos, a origem do mundo. Não necessariamente será essa a preocupação de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. A preocupação essencial desses autores mencionados será com a questão antropológica. Qual é a origem, a essência do próprio homem? E Platão e Sócrates e Aristóteles vão tentar dar uma resposta filosófica para essa questão. Qual é a verdadeira essência do ser humano? E aqui nessa exposição nós vamos tentar dar essa resposta. Claro que a minha exposição é bastante limitada, é bastante incipiente, que vai servir apenas como uma introdução ao pensamento de Sócrates via Platão. Seria interessante que cada um de vocês tivessem tempo, vocês que estão na universidade, esse momento propício que vocês estão vivendo, seria interessante que vocês se debruçassem fizessem um esforço
de fazer essas leituras, que são leituras clássicas, que embora sendo escrita há mais de 2.400 anos, 2.380 anos, ainda tem a sua validade, elas ainda têm atualidade, têm muito a nos dizer. Então, nós vamos tentar discutir aqui, eu vou me basear em alguns tópicos que eu consegui fazer a partir de algumas leituras que eu vou tentar discutir aqui. E de imediato eu coloco uma frase bem interessante atribuída a Sócrates. Ele menciona que a vida sem ser examinada não merece ser vivida. Talvez a síntese da sua filosofia significa examinar a própria existência. Só o ser humano é capaz, só o homem é capaz de refletir sobre a sua própria existência. Diferente de todos os animais que vivem fechados no seu instinto, reproduzindo por milhares e milhares de anos os mesmos atos, o homem tem a capacidade racional de refletir, não apenas sobre si mesmo, mas refletir sobre as coisas, refletir sobre o mundo, refletir sobre a sociedade em que vive. Então, uma vida sem ser examinada não merece ser vivida. Todos nós, Sócrates convida a fazer exatamente essa reflexão sobre a sua própria existência. Então, essa filosofia socrática é uma filosofia do dia a dia que a gente faz a partir da nossa própria reflexão, pois a vida cotidiana dá a possibilidade do homem refletir sobre a sua própria existência. Eu lembro de um fragmento de uma obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia, no fragmento 69, da parte do inferno, que ele tem uma pequena frase que, quando eu leio Sócrates, vem em mente. Ele diz: homem não sou, torno-me. Isso é interessante porque a gente vai se tornando homem na medida que vai convivendo com os outros. Por exemplo, Djalma Cremonese é o meu nome, eu sou professor. Hoje, já abril de 2014, é a minha última versão, minha versão inédita. Diferentemente das coisas que nascem pronta e vão se desconstruindo, nós não nascemos pronto, nós vamos nos construindo a partir da nossa própria existência. Então, a transformação de si jamais é definitiva, a gente vai se transformando, pois ao contrário exige sempre uma perpétua reconquista, reconstrução do ser humano. Homem não sou, torno-me, vou me construindo com o outro. E outra questão que me chama a atenção em Sócrates, porque diferentemente de outros filósofos, nenhum outro pensador foi tão obcecado, levou tão a sério essa discussão pela questão do melhor viver, ou a questão de como você vive corretamente. Ele procurou, então, viver a filosofia. É interessante que os filósofos da antiguidade, eles procuravam ter uma coerência entre o seu modo de viver e também o seu modo de ensinar e também o seu modo de pensar. Me parece que hoje há uma separação, uma ruptura em ser filósofo e muitas vezes a gente ser professor de filosofia ou um estudante de filosofia. Os filósofos gregos antigos, os clássicos, eles tinham uma preocupação de ensinar a filosofia e também viver a filosofia. Essa coerência do viver e do ensinar. Essa coerência é bastante importante
E eu percebo que nenhum outro pensador teve essa preocupação de como viver melhor, de como viver bem, de ter uma vida bem-sucedida, de viver corretamente dentro de uma ética. Foi o pensamento da síntese de Sócrates. Então, algumas curiosidades gerais desse pensador que nós estamos apresentando a vocês, que vocês vão buscar nos clássicos, nos diálogos, nos comentadores, também se aproximar. Vale a pena o desafio de buscar a compreensão desse pensador. Ele nasceu então em Atenas, não era da elite, no ano 470 antes ainda do nascimento de Cristo, e morreu no ano 399. A democracia, essa experiência democrática dos gregos não foi uma experiência longa, aproximadamente 180 anos, o seu momento de apogeu, mas quando Sócrates, Platão e Aristóteles aparecem na cena política, a experiência democrática grega já encontra-se em um período de crise, já viciada com certos personalismos, com certos vícios de corrupção. Por isso que é importante perceber que Sócrates também vai fazer uma crítica a essa sociedade, a esse modelo de vida que os gregos estão vivendo. Isso vai ficar muito mais evidente em Platão e Aristóteles, que colocam a democracia não como uma forma ideal de governo. Vocês percebem que tanto Platão e Aristóteles vão colocar a forma ideal de governo como se fosse a monarquia. Depois colocam a democracia como se fosse uma das piores das melhores formas de governo, exatamente por esses vícios que a democracia grega já se encontrava. Então eles não enxergam com bons olhos a democracia antiga. Algumas curiosidades, a gente percebe que Sócrates, o que a natureza acumulou ele de saber, de ciência, de conhecimento, os historiadores colocam Sócrates como um homem feio. A natureza não acumulou ele de beleza física, mas acumulou ele de beleza intelectual, de uma beleza interior que apaixonava as pessoas, faziam com que elas se aproximassem do mestre, se apaixonassem pelo seu modo de viver. Então, historicamente, ele não foi uma pessoa bonita, mas foi considerado o homem mais sábio da antiguidade. Uma pessoa totalmente despreocupada com as questões materiais, não era propriamente uma pessoa obcecada pelos costumes da época, do consumo, e conta até uma história que uma vez Sócrates estava caminhando, como era do seu costume, nas praças públicas, na Ágora, e ele estava passando pelo mercado público e via as pessoas freneticamente consumindo, comprando, e percebendo essa angústia do ser humano, ele tem uma frase bem interessante, que diz assim: quantas coisas de que não tenho necessidade. É interessante pegar essa frase e como se nós hoje caminhássemos num grande shopping center de dezenas e até centenas de lojas nos oferecendo calçados, roupas de grife, ou se não, automóveis, apartamentos e tantas quinquilharias que o mundo capitalista pós-moderno nos oferece, e a gente até poderíamos imitar Sócrates dizendo assim: quantas coisas de que não tenho necessidade, do que eu não necessito. Então, como diz um amigo meu, muitas pessoas deveriam levar na carteira não o cartão de crédito, Visa, Mastercard, mas deveria levar, muitas mulheres, muitos homens consumistas deveriam levar na sua carteira, na sua bolsa,
um cartão de Sócrates, né? Exatamente para lembrar que a gente não precisa muitas coisas externas, muitos bens materiais para viver. A gente sim consegue viver com o mínimo do mínimo, exatamente tendo dignidade, tendo uma vida capaz de suprir as nossas questões materiais. Mas a preocupação desse mundo pós-moderno é o consumo, é o ter, é o parecer e o aparecer. Então, muitas vezes, é pertinente levar na carteira para lembrar que Sócrates percebia de tudo que existe, ele não necessitava de quase nada para viver. A história nos conta que ele era filho de pessoas não da nobreza. Ele era filho de um pedreiro chamado Sofronisco, e dali ele herdou uma herança das formas filosóficas, é interessante, e da sua mãe, a Fenaretes, o Fenarete, que era parteira. É interessante vocês prestem atenção na profissão da mãe do Sócrates, parteira. O que significa ser parteira? O que faz a parteira? Ela dá à luz? Não necessariamente. Ela ajuda um outro ser, uma mulher, a parir um filho. Sócrates carrega para si o exemplo de sua mãe como sendo parteira. Mas Sócrates não vai ser um parteiro de crianças, de filhos. Sócrates vai ser parteiro exatamente de ideias, de conhecimento. Ele vai fazer com que as pessoas comecem a pensar de uma maneira diferente. Nós vamos apresentar no decorrer da nossa exposição o momento mais adiante, o momento do seu método. Ele utiliza exatamente isso, do diálogo, do questionamento entre as pessoas, no primeiro momento se mostrando bastante irônico, fingindo não saber, mas levando o interlocutor, através das perguntas, a um momento de contradição. Nesse segundo momento, ele vai introduzir o conceito de maêutica, exatamente é o momento de nascer um novo conhecimento. Então, do seu pai ele é da profissão de pedreiro, das formas, e da sua mãe, a parteira, é essa maneira de dar à luz a um novo conhecimento. Historicamente, ele coloca que ele se demorou por casar-se, e depois de várias tentativas dos seus amigos, muitas jantas coletivas, apresentaram uma pretendente, né, ao namoro, ao noivado, ao casamento, chamada Xantipa. Xantipa é traduzido para nós como, na verdade, tempestade. Historicamente, as pessoas contam para a gente, através das leituras, que a Xantipa é sempre retratada como uma mulher irascível, uma mulher de difícil trato, de um gênio completamente forte. Conta a história que uma vez Sócrates se demorou nos seus diálogos diurno com seus amigos, com seus discípulos, e esqueceu de voltar para casa, ficou um dia, 2 fora. E quando chegou em casa, a sua mulher Xantipa começou a xingá-lo, começou a dizer onde é que você estava, isso são horas de chegar, e começou uma discussão muito forte. E Sócrates, muito calado, e passando pelo lado de fora da sua casa, a Xantipa pega uma panela de água e joga na cabeça do Sócrates, e o Sócrates olha para trás, mantendo a sua calma de um sábio. Ele faz a seguinte reflexão:
bom, depois do relâmpago, da trovoada, vem a chuva e retorna, volta para a praça de onde ele tinha ficado por 2 dias dialogando, filosofando com os seus discípulos. Então, essa discussão é bastante interessante, que a própria vida dele foi uma vida também de uma tentativa de entender os outros, de entender o sentimento dos outros, né? Essa é uma experiência. Como eu mencionei anteriormente, o Sócrates, a preocupação dos seus temas era essencialmente com questões mais ligadas ao homem, mais ligadas à questão antropológica. Diferentemente dos chamados os pré-socráticos, aqueles filósofos como Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Parmênides, Pitágoras, eles eram pensadores que tentaram racionalmente explicar o mundo através da lógica racional, mas através dos elementos da natureza, a explicação cosmológica. Essa não era, por exemplo, a questão do Heráclito. Muito conhecido essa atribuição do Heráclito para a origem do cosmos. É atribuída a Heráclito aquela frase que ninguém consegue atravessar um rio por 2 vezes, porque na medida que tu vai, as águas são umas, na medida que tu retorna, as águas já são outras. Então Heráclito defendeu racionalmente que a origem do mundo é um eterno devir, que o mundo está em constante movimento. E que o fogo é a figura mais ilustrativa para exatamente demonstrar esse movimento. Diferentemente de Parmênides. Parmênides diz que a imutabilidade do real e as coisas são eternamente imutáveis, e as coisas não mudam, e que na verdade essas transformações que estão ocorrendo, na verdade seriam apenas aparentes, e que o real permanece imutável. Então, racionalmente, o Parmênides tenta desconstruir a teoria filosófica do Heráclito. Tales de Mileto, ele justificou e racionalmente que o ser, que a arqué, que os gregos falavam, que é o princípio gerador das coisas, o princípio universal, seria a água, a umidade. E ele não buscou os deuses para explicar o mundo, esses pré-socráticos. Ele buscou elementos racionais numa tentativa de explicar a origem do cosmos, a origem do mundo. Assim também como Pitágoras, que nos números, na matemática, procurou racionalmente explicar a origem do mundo. Mas essa não era a preocupação de Sócrates. A preocupação de Sócrates era mais com a essência, a preocupação da origem do homem, uma questão mais trazendo o homem para o centro do debate. Enquanto que os pré-socráticos traziam a preocupação do mundo para o centro da discussão filosófica, o Sócrates trouxe o homem como centro das discussões da sua filosofia, tratando de temas mais direcionados ao homem. Outro ponto que eu gostaria de lembrar os nossos alunos é que sobre a questão da ética de Aristóteles. Segundo Aristóteles, desculpe mencionar Aristóteles aqui, mas eu quis dizer Sócrates. A ética socrática, ela está muito preocupada com uma perfeição moral. Qual é a ciência do bem? E é importante essa frase que eu vou citar de Sócrates. É do aperfeiçoamento da alma que nascem as riquezas e tudo o que mais importa ao homem e ao Estado. Vou repetir. É do aperfeiçoamento da alma que nascem as riquezas e tudo o que mais importa ao homem e ao Estado. Isso significa afirmar que para ser bom você deve conhecer,
que para fazer o bem você deve ter o conhecimento, a sabedoria. Segundo Sócrates, ninguém comete o mal de uma forma voluntária. Você comete o mal, os erros, exatamente fruto, uma decorrência, uma consequência da sua própria ignorância. O que significa ignorância? Vem de ignosis. Gnosis significa conhecimento. Do grego i, sem o conhecimento. Ignosis, sem conhecer. Então, só o ignorante, segundo Sócrates, comete o mal. A pessoa que tem o conhecimento, ela vai ter razão para não agir de uma forma totalmente equivocada. Segundo Sócrates, só o conhecimento torna as pessoas boas. Interessante isso, né? Que só o conhecimento humaniza, faz com que as pessoas tenham uma ética que respeite também o outro da forma que o outro é. O conhecimento do bem, ou saber, é a virtude suprema para Sócrates. A única coisa que importa, diz Sócrates, é viver honestamente, sem cometer injustiças, nem mesmo em retribuição a uma injustiça recebida. Vamos repetir essa frase, que eu acho que ela tem um fundo bem interessante que Sócrates quer nos passar através da sua forma de pensamento. Diz ele, a única coisa que importa é o quê? É viver de uma forma honesta, sem cometer injustiças. E mais, nem mesmo em retribuição a uma injustiça recebida. Por mais que as pessoas muitas vezes nos ferem, a gente se sente injustiçado, a ética de Sócrates não é uma ética de vingança, uma ética que você tem que, por saber e por conhecer, de uma forma ou de outra, entender e não também cometer certas injustiças em relação aos outros. Muito bem? Então esse tema é um tema bem interessante que eu estou passando por alto, mas seria interessante a gente verticalizar um pouquinho mais esse conhecimento. Outro ponto que nós estamos aqui trabalhando diz respeito ao método que Sócrates utilizava. Como eu falei antes, o Sócrates tinha um método interessante, que era o diálogo, fazer perguntas, questionamentos. A missão, acho, de Sócrates era despertar os homens para um conhecimento de si mesmos. Tanto é que é atribuído a Sócrates aquela frase que estava escrita no oráculo. O oráculo é o templo sagrado que os gregos tinham, o oráculo de Delfos, que está a síntese do pensamento da ciência filosófica socrática, que diz, conhece-te a ti mesmo. Isso significa que o conhecimento, a verdade ou a própria felicidade não está fora do ser humano. É na descoberta, no refletir sobre a sua própria vida, que você se descobre como um ser feliz, de felicidade, de conhecimento, voltando-se para si mesmo, voltando àquela frase do autoexaminar. Uma vida sem ser examinada não merece ser vivida. Então, o primeiro método que ele é o diálogo, o primeiro passo do seu método é a ironia. O que significa ironia? Quem olhava para o Sócrates via nele a primeira impressão de um homem humilde, de uma pessoa que não tinha todo aquele potencial, e Sócrates, numa aparência bastante humilde, ia apenas questionando. E o interlocutor ia se inflamando, ia se dando conta do seu poder. E Sócrates, assim como a aranha que vai enrolando a sua presa com perguntas, chegava um momento que esse interlocutor ele estava totalmente
enrolado nas suas próprias contradições argumentativas. É interessante, então, que nesse momento que o interlocutor se dava conta que Sócrates havia levado a um patamar de contradição, Sócrates, então, colocava o seu segundo passo do seu método, que era a maiêutica. A maiêutica exatamente significa isso. É uma função da parteira que ajudar a dar à luz a um conhecimento novo. Então, significa que Sócrates ajudava a pessoa a se questionar, a se descobrir. Depois dessa contradição, de desconstruir o seu oponente através das perguntas, ou virava um amigo, esse interlocutor do Sócrates, ou se tornava realmente um inimigo. Essa é a prática que nós conhecemos, bem interessante, de Sócrates. É interessante esse debate que vai ocorrer entre Sócrates, na sua filosofia, com os chamados sofistas. Até que ponto os filósofos se aproximam dos sofistas? Prestem atenção nessa palavra, sofistas. Aí vem as palavras na lógica, os sofismos, né? Interessante isso. Nós podemos dizer que os filósofos e os sofistas, eles se aproximam da questão de que ambos tinham conhecimentos, eram mestres do saber. Mas é interessante, eles eram contemporâneos. Só que tem uma diferença, esses sofistas, eles eram sábios, professores, itinerantes, né? Eles caminhavam por toda a Grécia, eles tinham um conhecimento muito grande da matemática, da música, era um cabedal de conhecimento, e é interessante que a Grécia Antiga passava por um momento de transformação de uma sociedade essencialmente agrária para uma sociedade mais urbana, em torno da polis. Então, era uma urgência que esse homem, até então, pouco polido, pouco instrumentalizado com a arte do saber, das técnicas, da fala, do discurso político, ele tinha que ser adestrado, ele tinha que ser treinado exatamente para a discussão na ágora, nos espaços públicos. Então entra exatamente a dimensão dos sofistas, que vai instrumentalizar esse filho, esse cidadão, esse filho da terra, que vai para a polis, que vai para o centro do debate político e que precisa de técnicas para expressar o seu conhecimento através de uma boa argumentação. E aí entram os sofistas, que são os mestres da persuasão, usando técnicas de como convencer o oponente através de técnicas pragmáticas, instrumentais, e que o fim último dos sofistas não era o conhecimento universal, não era o bem, a justiça universal, mas sim aquilo que cada um entendia como se fosse justiça. Então, nesses aspectos, eles eram a partir do princípio de convenções, de grupos, de pessoas, o que acha certo, o que eu acho certo não necessariamente é aquilo que você acha certo. Então eles eram ao mesmo tempo de fazer convenções, e eles eram completamente relativistas. O que é bom para mim não necessariamente precisa ser bom para os outros. E além de pregar o hedonismo, pregar exatamente os fins, o fim último era o sucesso. O fim último para os sofistas era ensinar técnicas que levassem esse debatedor, esse cidadão grego, a um estágio de prestígio, né? E além, é um interessante esse detalhe, de cobrar uma nota tremenda desses filhos, desses cidadãos gregos que
no caso, precisassem dos seus serviços. Então essa seria uma grande diferença, enquanto que Sócrates vai se digladiar com os sofistas, exatamente chamando de mercadores do saber, de vendedores baratos, porque eles não estavam preocupados exatamente com o conceito universal que está a filosofia. A filosofia entende assim: o que é justo para mim deve ser justo para todo mundo, o que é bom para mim deve ser bom para todo mundo. Então a filosofia, ela ensina conceitos universais, e essa não é a preocupação dos sofistas, que a preocupação dos sofistas é o bem imediato, é a utilização do meio para chegar a um fim último, que é o sucesso, que é o prazer, que é o hedonismo, que é o se dar bem na vida. Então, exatamente esse discurso de vender, um discurso fácil muitas vezes, não é uma prerrogativa dos gregos antigos. Mas hoje ainda nós temos muitos sofistas que com um discurso fácil, um discurso que busca o sucesso sem muito esforço, de um pensamento positivo, de uma autoajuda. Nós temos exemplos na nossa realidade que fazem exatamente esse discurso, que é um discurso muito relativista, um discurso muito particular, que serve para os interesses individuais, que não servem para ser um discurso universalizante. Então, enquanto que os filósofos ensinavam gratuitamente nas praças públicas, esse sofista, então, ele cobrava um preço altíssimo para educar esse novo homem político que estava emergindo na Grécia Antiga. E eles eram relativistas, cada um determinava o que era justo, dependente do outro, tudo é um acordo, tudo é uma convenção social, aparece isso. Eles ensinavam então a retórica, o saber político, e aparecem alguns nomes que nós conhecemos, como Protágoras, Górgias, Trasímaco, Cállicles. Exatamente esses sofistas, eles vão aparecer muito nos diálogos platônicos. É interessante que a sabedoria de Platão, ele introduz exatamente dar voz aos oponentes, aos sofistas, exatamente para que Sócrates consiga desconstruir esse argumento, né? É importante que o Platão dá voz a esses oponentes, exatamente para haver a réplica socrática, para a desconstrução do argumento sofista. Então, bem rapidamente, essas ideias que eles vão muito se debater na filosofia. Sócrates vai se debater com o pensamento sofístico. Um outro ponto que eu gostaria de informar aqui é que uma frase atribuída a Sócrates, na verdade, que nós muitas vezes já ouvimos, até as pessoas muitas vezes respondem. Eu estou lembrando de uma menina que uma vez eu fiz um questionamento, uma prova, uma pergunta, e a resposta exatamente, a menina colocou uma frase socrática: só sei que nada sei. Muito bem, eu fiquei refletindo sobre aquela resposta, e aí completei embaixo na prova: eu sei que tu nada sabe, por isso eu te dou 0. Não, estou brincando, claro que não coloquei isso, né? Mas eu lembro que essa atribuída, não dei 0, porque pelo menos ela recordava de algum fragmento da filosofia antiga. Bom, de onde vem essa atribuição dessa frase? Exatamente foi Xenofonte, que era um discípulo, foi consultar esse oráculo de Delfos, né, que aparece em alguma literatura como sendo uma anciã sábia que vai responder, uma senhora, né, a seguinte pergunta: qual é o homem mais sábio da Grécia? A pergunta do Xenofonte a esse oráculo, né? Se é mulher ou não vê o caso. Aí ela responde: dos homens que existem na Grécia, não há
homem mais sábio do que Sócrates. Aí o Querofonte ou Xerofonte, conforme algumas traduções, vai e coloca essa resposta. Olha, segundo os oráculos, não existe homem mais sábio do que você. E aquilo intrigou a Sócrates, mas será mesmo? E aí Sócrates começa a questionar outras autoridades para ver se realmente as pessoas tinham alguém mais sábio do que ele. Foi consultar políticos, dramaturgos, e ele percebeu exatamente com que tinha uma diferença, que essas pessoas que sabiam, elas ostentavam esse poder e não reconheciam algo que Sócrates reconhecia, que era uma humildade que Sócrates tinha, que ele tinha junto consigo, que dizia, enquanto que os outros têm uma convicção que sabem tudo, a única coisa que eu sei é que eu nada sei. A diferença exatamente está aí. Enquanto que a prepotência, que a arrogância do outro em querer saber, e na verdade não sabiam, Sócrates tem uma posição contrária. De tudo que ele sabe, é que ele nada sabe. Essa é a diferença que é atribuída a Sócrates, que é uma questão bastante interessante. O último momento, que é a apologia do Sócrates, que vem o momento exatamente da condenação. Mas por que condenaram Sócrates? Esse é o grande questionamento que a gente faz à humanidade, me parece, que sempre prefere banir, sempre prefere matar o desconhecido, aquele que é o questionador, aquilo que sempre me parece desconstruir certas regras morais, desconstruir alguns vícios que nós temos, e me parece que Sócrates teve esse julgamento, foi condenado exatamente por duas práticas. Primeiro, corromper a juventude, corrupção de menores, vamos assim dizer, os jovens. Mas qual a corrupção de um homem que sempre primou pela virtude, primou pela ética, primou pela honestidade? Por que o acusaram de corromper a juventude? Exatamente porque você começa a instigar uma nova forma de pensar a sociedade. Isso acontece muitas vezes, até na nossa realidade, muitas vezes, quando a gente começa a questionar o poder estabelecido, muitas vezes, de uma forma ou de outra, nós somos também silenciados. Sócrates não foi silenciado apenas pela sua voz, eles foram mais radicais, o condenaram à morte, à pena capital. E a segunda pena que Sócrates foi acusado foi de pregar falsos deuses na Grécia, a prática do ateísmo. Bom, depois, olha bem que foi julgado por 3 pessoas, e por Mileto, que era um representante dos poetas, Anito, que era representante era um operário, que fazia pequenas manufaturas, e o Lincoln, que era um político. Condenaram. Inclusive, eles mesmos não queriam entrar para a história com aquelas pessoas que condenaram Sócrates à morte. Lhe propuseram penas. Olha, quem sabe tu pagas aí uma pequena taxa para que você se retrate perante o público, mas diz o Sócrates, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro, sempre vivi de uma forma bastante desprendida dos bens materiais, quem sabe os seus amigos então, mas meus amigos são também que nem eu, são muito humildes, então não tenho como pagar. Aí propuseram a ele uma outra pena, que era a pena do exílio. O que era o exílio? Exílio era a pena do ostracismo, né? O ostracismo, que nós hoje podemos dizer, o que é uma pessoa que está no ostracismo político? Aquela que meio que foi assim, exilada, autoexilada, o próprio partido
lhe concedeu uma possibilidade de ficar no esquecimento, botaram ele na geladeira, né? Bom, mas aí vem a outra prerrogativa de Sócrates: mas o que farei eu distante da polis, distante daquilo que eu sempre fiz, distante dos meus amigos, num exílio? Então é preferível que eu aceite a pena capital, o que seria ingerir um veneno mortal, a cicuta. E, na verdade, foi essa a opção. Na verdade, Sócrates, aceitando essa pena capital, ele não tem medo e aceita também a morte, mas aceita também a convicção de que sua filosofia poderia, os seus ensinamentos poderiam ficar e se perpetuar. Se Sócrates declinasse, aceitasse a pena da multa ou do ostracismo, do exílio, certamente poderíamos até hoje a gente não ter Sócrates como essa figura enigmática, como essa figura carismática que deixou uma filosofia, deixou um legado muito interessante para todos nós do Ocidente. Então, não quis a multa, não quis o ostracismo, aceitou o veneno mortal. Interessante a última frase que Sócrates, na Apologia de Sócrates, contada por Platão, ele tem essa frase: mas eis que a hora de partirmos, mas eis a hora de partirmos, eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue melhor rumo? Ninguém sabe, exceto Deus. Interessante essa dinâmica. Mas eis a hora de partirmos, eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue melhor rumo? Ninguém sabe, exceto Deus. O que é a morte? Pergunta Sócrates. Seria talvez um sono profundo? Se seria isso, é muito bom, porque a gente não terá mais consciência, viveremos eternamente um sono profundo. Se teremos a imortalidade, que bom, porque aí a gente vai se encontrar com todos os pensadores antigos, né? Se todos, melhor ainda, porque nós teremos esse encontro dessas almas que morreram e vai ser uma festa. Então, me parece que a morte não foi uma ameaça, um medo para esse pensador tão importante. E interessante que a última frase ainda de Sócrates, que esse senso ético que Sócrates teve durante toda a vida, nos últimos momentos não deixou passar ao largo, não deixou abandonado. Ele diz assim: devemos um galo, aqui tem duas traduções, a Esculápio ou Asclépio, que seria o deus da medicina, que eles faziam ofertas. Então ele lembra, antes de ingerir ali com os seus discípulos, todos muito desesperados, chorando, a sua mulher, os seus filhos já tinham vindo se despedir dele, e ele caminhando por ali, ingeriu o veneno, sentiu as suas pernas endurecer, amortecer, ele se deitou e pelo pranto, pelo desespero dos seus discípulos, ele diz aí: coragem, né? Até hoje eu lutei, vocês têm que acreditar em mim. E essa frase é bastante interessante, né? Do seu senso ético. Devemos um galo ao deus da medicina, ao Esculápio ou Asclépio, segundo a tradução. Então, essas são algumas ideias que nós compilamos no resumo a partir de Platão, que conta aqui nessa excelente tradução dos pensadores, que vocês vão poder imergir também nesse pensamento dessa filosofia socrática, que vale a pena a gente discutir, que serve muito para a nossa filosofia. Obrigado pela oportunidade, obrigado por nos acompanhar e até em outras aulas que a gente vai nos ver daqui para frente. Um abraço e boa noite.